Olha pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa videoaula do Plano de Estudo Tutorado no volume 2, que a gente começa essa semana. Espero que o descanso dessas 2 semanas aí, para todo mundo colocar em dia as atividades anteriores, tenha sido bom. Se você ainda não terminou, não tem problema. Aqui em cima aqui agora tem o link aqui. Você pode clicar lá, assistir as outras aulas e mandar de acordo com as instruções que eu já passei para vocês aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, você já deve ter percebido que nós estamos trabalhando 2 áreas da filosofia juntas, sempre igual foi no último PET. 2 aulas de antropologia filosófica e 2 aulas de axiologia de valores. Nesse PET, aparentemente, vai caminhar da mesma maneira. Vocês têm um texto, e esse texto começa de uma forma muito específica. Ele começa com uma pergunta. Ainda há muito de babuíno em nós? Vocês vão lembrar que nas aulas anteriores a gente falou sobre essa diferença entre nós e os animais, mas isso não ficou muito claro, que deveria ter ficado. Por quê? Se nas aulas anteriores aparentemente ficou claro que o que bem define a nossa diferença dos outros animais é o pensamento, como disse Descartes, né? Penso, logo existo, cogito, ergo sum. Se vamos nos aprofundar, veremos que pensar não é uma forma tão boa da gente se distinguir. Por quê? Os animais também pensam. Aqui eu trouxe um exemplo de uma gorila. O nome dela é Coco. Dá uma olhadinha nessa situação. Nem todos conhecem a história de Coco, a gorila mais inteligente do mundo. Este belo animal nasceu em um zoológico em São Francisco em 1971. A sua psicóloga decidiu adotá-la para um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O objetivo inicial era fazer uma experiência linguística. A psicóloga tentaria lhe ensinar a linguagem americana de sinais para surdos e mudos. Se conseguisse esse feito, poderia se comunicar com ela e aprender em primeira mão como pensa um primata. Olha que interessante. E então, vamos ver o que ela pensa? Eu sou gorila. Eu sou flores, animais. Eu sou natureza. Homem Coco ama. Terra Coco ama. Mas homem estúpido. Estúpido. Coco lamenta. Coco chora. Tempo voa. Consertar terra. Ajuda terra. Depressa. Proteger terra. Natureza vê você. Obrigado. Agora ficou complicado. Penso, logo existo. E essa gorila? Ela pensa. É claro, ela aprendeu a linguagem de sinais, se comunicava com as pessoas, comunicava seus desejos. Então ela pensa, então ela existe. Somos iguais? Olha o problemão. Outra proposta que vem junto desse PET é a gente continuar na ideia da fenomenologia, ou seja, dos fenômenos, nos fatos, nas coisas que realmente acontecem. Um dos filósofos que vão nos ajudar, o nome dele é Maurice Merleau-Ponty. É um filósofo e fenomenólogo francês. Como é que ele desenvolve essa ideia? Ele parte da percepção. Ele diz o seguinte, olha, o que nos torna singulares dos outros animais é a nossa percepção do mundo. Vamos partir de uma coisa bem simples. Nosso corpo. Nós temos nosso corpo, nós temos nossos sentidos. Certo? Visão, audição,
olfato, paladar, tato. Esse corpo e esses sentidos propiciam para a gente fazer experiência das coisas. E é por essa experiência que nós percebemos o mundo e fazemos uma ideia dele. Então, perceber é o início da experiência. Toda vez que eu percebo alguma coisa, eu começo uma experiência com essa coisa que eu percebi. Lembra que o Descartes diz, penso, logo existo? Ponty já não parte daí. Ele parte do seguinte: porque eu percebo intencionalmente as coisas, por isso eu existo, pois quem percebe sou eu. Quem percebe é você que faz a experiência. E aí ele ampliou a ideia do Descartes. O pensar é importante. Então eu divido aí os animais que pensam e os que não pensam, né, racionalmente, ou seja, com estruturas lógicas para aprender as coisas, e não somente por instinto. Mas ele, com a ideia do Husserl, da fenomenologia, ele amplia isso. E porque ele diz o seguinte: olha, quando o ser humano se depara com algo que se apresenta diante da sua consciência, primeira coisa, ele nota essa coisa. Ele percebe esse objeto em harmonia com as coisas que estão à volta dele. E só daí ele cria uma consciência perceptiva daquela coisa que ele tem na mão. Vamos trabalhar com um exemplo? Isso aqui. O que é isso? Um objeto redondo, com certas cores. Você já deve ter falando aí. Isso aqui é uma laranja. Opa! Mas eu tive que perceber certas características da laranja. Então eu vi que ela é um objeto redondo, tem cores características, tem um cheiro característico. Se eu abrir essa laranja aqui, eu vou ter um sabor característico. E tudo isso é experiência. Olha só, experiência do tato, experiência do olfato, experiência do paladar na hora que eu experimento. E aí eu posso falar laranja. Se você já observou e falou, é uma laranja, é que você já teve uma experiência do que é uma laranja quando você era criança, pequenininha ainda, um bebê. Você pegou, você provou, você lambeu, você às vezes mordeu até com casca. Mas isso te fez uma experiência de perceber as coisas. E mais, ele percebeu o seguinte, que você percebe as coisas do jeito que só você poderia. Outra pessoa nunca vai perceber da mesma maneira. Então, a fenomenologia nos ajuda a ter essa percepção. O ser humano, nesse ponto, ele é muito diferente. Ele percebe as coisas e sabe que quem está percebendo é ele, é você. Muitos animais não percebem. Isso é que nos faz profundamente diferentes dos outros animais. A percepção de que você é um indivíduo, que você percebe as coisas do jeito que o outro não percebe. Agora, alguns animais que a gente pode dizer que têm uma inteligência mais elevada, como elefantes, gorilas, golfinhos, que eles percebem a si mesmos, mas eles não percebem que são eles que percebem. Então, por exemplo, a gorila Coco, ela tinha uma inteligência de uma criança de 4, 5, 6 anos. E muitas vezes essa criança pensa o seguinte, que todo mundo pensa do jeito que ela pensa. Por isso que muitas vezes elas são teimosas nessa idade. Elas acham que sabem tudo e que todas as pessoas sabem como elas sabem. Ela ainda não tem a percepção de que o outro pensa e vive diferente dela. E essa percepção dá sentido para a nossa vida. Isso dá uma percepção de individualidade, que você é único, que você é diferente. Mas uma pergunta continua. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Lembra que tinha uma perguntinha dessa para responder num PET anterior? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Segundo Pascal, o homem é um ser miserável, um nada do ponto de vista do infinito, do universo.
um tudo do ponto de vista do nada. Quem nos afirma muito isso é um filósofo, Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: você sabe que nós estamos em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. E em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, talvez 8, porque estão tirando Plutão do circuito. Um desses planetas, e só um, é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outros 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que há já muitos milhões de espécies, já classificou mais de 3 milhões de espécies diferentes. Uma delas é a humana, é a Homo sapiens. Nossa espécie é só uma espécie, entre outros 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 250 bilhões de outras, compondo apenas uma galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa e achar que sou superior? Por isso, quando me perguntam, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Vem aqui que eu explico. Entendeu? Isso é o que Pascal diz sobre sermos um caniço, um matinho, uma pequena folha. E isso é um meio termo entre o nada e o tudo. Mas não fica triste. Tá? Não fica triste por a gente achar que a gente é pequeno, não. Por quê? O Pascal dá uma referência diferente para o que é o ser humano. Ele diz o seguinte: o ser humano é incapaz de atingir a verdade, pois a razão humana é constantemente enganada pela imaginação ou outras potências enganadoras. Então, a nossa percepção muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, da forma que a gente vê. Então o mundo não é de uma forma só. E o fato de cada um perceber isso de uma forma diferente faz de nós todos diferentes. Faz de nós únicos. Você e eu somos singulares. Não existe nem existirá ninguém igual a nós. Se somos iguais fisicamente, como os gêmeos idênticos, ou os clones, somos únicos em nossa percepção da realidade, o que nos constitui com personalidades únicas, por isso importantes. Todos somos únicos, então todos somos importantes. O que Pascal, Merleau-Ponty, o Cortella está tentando colocar para a gente, e nisso eu concordo também, precisamos ser humildes. Frente a essa realidade que parece enorme, que ela é enorme, é um universo inteiro, e nós só fazemos parte pequena desse universo. Mas nós somos grandes porque nós tentamos entendê-lo. Somos capazes de tentar entender as coisas. Uma vez que a gente passou por todos esses, você está pronto para responder às atividades do PET. Ok? Vamos lá? Questão número 1. Faça a distinção entre ação instintiva
e ação inteligente. Dê exemplos. Para te ajudar, vamos entender, a ação instintiva é aquilo que é próprio dos animais, que se faz sem pensar. É automático. A ação inteligente é aquela que vem de uma reflexão, de uma escolha. Então vamos dizer que você está andando pela rua e vem um cachorro te atacar. Qual é o primeiro instinto seu? Então você já entendeu aqui, uma ação instintiva, qual que é? Agora, o que é uma ação inteligente? O cachorro é minúsculo. O que seria uma ação inteligente? Não vou dar a resposta para você, eu acho que você entendeu. Tá bom? Questão número 2. Nós temos um pequeno texto aí de Merleau-Ponty, da fenomenologia da percepção. É impossível sobrepor no homem uma primeira camada de comportamentos que chamaríamos de naturais e um mundo cultural ou espiritual fabricado. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado, no sentido em que não há uma só palavra, uma só conduta que não deva algo ao ser simplesmente biológico e que, ao mesmo tempo, não se furte à simplicidade da vida animal. A partir da citação de Maurice Merleau-Ponty, explique o que significa dizer que para o ser humano tudo é natural e tudo é fabricado. Dê exemplos. Não esqueça, explique, mas dê exemplos também. Vou te ajudar. Vamos dizer o seguinte: o que o Merleau-Ponty está discutindo? Se eu colocar um ser humano e um babuíno lado a lado para abrir um coco, perceba que os dois, e tiver uma pedra do lado, os dois vão usar a pedra. Um comportamento instintivo. Mas o que pode mudar aí? Ele pode ter isso, ou seja, o homem usa as ferramentas que estão disponíveis na natureza através de um instinto natural, mas ele às vezes vai perceber que se eu bater nesse coco com uma pedra mais pontuda em vez da pedra redonda que o macaco está fazendo, eu vou conseguir isso com maior... eu vou conseguir um intento mais rápido, certo? De abrir o coco. Essa é a ideia. Então, pense em outras situações e coloque aí seus exemplos. 3. Faça uma dissertação relacionando o tema do capítulo, que é o texto que está aí no início do patch de vocês, sobre o babuíno, e a citação do filósofo francês Blaise Pascal. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas um caniço pensante. Então, eu acho que eu já expliquei isso aí para vocês, dentro da estrutura, quando a gente falou do macaco. Lembra aí o vídeo da Coco. E aí você escreva uma dissertação. Ou seja, uma dissertação é você dizer algo da sua maneira sobre aquele assunto específico. Então desenvolva esse assunto, justifique esse assunto. Tá? Busque fontes diferentes, ou um vídeo que você viu, ou um texto que você leu. Pode ser os próprios textos que estão aí, ou um vídeo na internet. Procura saber algumas coisas aí. Tá bom? Tenha uma boa semana, faça os exercícios direitinho no seu caderno, tire uma foto, manda para o WhatsApp, tá? Ou no formulário que eu mandei aí para vocês. Tá ok? Tenha uma boa semana, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Um abraço.